Graças a Deus, aleluia. Deus abençoa. Louvado seja Deus. Também não oportunidade nosso irmão Sérgio para louvar e fazer aquilo que você está fazendo nessa noite. Aleluia. Deus com o pau bem alegre para o Senhor. Glória a Deus. Quero saudar também a igreja nessa noite com a gloriosa e a santa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Quero chamar meus filhos também para nós louvar um hino ou dois aqui da harpa, irmãos. Vamos receber também eles com as palmas e glória a Deus. Bem alegre, glória a Deus. Fica lá perto do João Miguel lá. Fica aqui no meio. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Saúde a igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos louvar aqui o hino 142 da harpa cristã. Os irmãos que souberam, ajuda nós em nome de Jesus. Número 142 da harpa cristã, glória a Deus. 142. Varão de Deus, você consegue diminuir um cadinho só o ventilador lá? Glória a Deus. 142. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que souberem, ajuda nós a louvar esse hino em nome de Jesus. Glória a Deus. O Sião celeste, o repouso dos santos, o teu arquiteto se chama Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em belas planícies estás situada, em que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus. Te
caminhos tratados com zelo, e as suas torres que vistas farão. De todos os palácios grandioso é o modelo, em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz. Em ti estas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será, sem a luz do sol nem de estrelas ou lua, a glória de Cristo alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Oh, que grande festa nos é concedida, com a mesa posta espera o Senhor, a todos escritos no livro da vida, e que já da morte não tem mais temor. De todos que foram por Cristo comprados, um lindo cortejo composto será, e Deus queira dar do seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará, os consolará, os consolará, com Cristo na glória os consolará. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar também, glória a Deus, o hino, o 141, irmãos. Está pertinho aí, né? Glória a Deus. 141, glória a Deus. Glória a Deus. Esse hino é muito profundo, né, meus irmãos? Fala aonde guiar-me, meu Senhor, né? Nós sabemos que em pleno século 21 são poucas pessoas que querem ser guiadas de verdade por Jesus, né? Cada qual quer fazer o que dá na sua cabeça, né? Assim? Mas esse não é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou para nós, né, meus irmãos? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim e siga-me, não é verdade? Então nós temos que negar a nós mesmos para nós conseguir seguir Jesus. Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É a sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
sigo sem medo, o meu Senhor, que sempre me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode bater aquela palma bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Também na oportunidade da irmã Sônia, fazer aqui com a Espírito Santo de tocar no Seração da Serra nessa noite. Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Jesus convida para com ele viajar, uma viagem que não possa rejeitar, viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar, viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui morrer na cruz para nos salvar, o Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. E agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Convido a amada igreja a se colocar de pé para orar em favor do céu de Deus que vai trazer a mensagem nesta noite. Louvado seja, engrandecido é o nome santo do Senhor. Glorioso Deus e eterno, maravilhoso e poderoso Pai, uma vez mais, Senhor, colocando na tua presença, Senhor, a nossa humilde e fraca pessoa, Pai, e te agradecendo, Senhor Deus poderoso, pela vida de cada um, Senhor, pela vida, Senhor Deus poderoso, aleluia, das tuas servas, do teu servo, Senhor, até mesmo, Senhor, aquele que não pôde estar aqui, Senhor, meu Pai, louvado seja Deus. O Senhor sabe e conhece, ó Pai, o coração de cada um, Senhor. Vai visitando, ó Deus poderoso, o seu lar, Senhor, a sua família. Visita, ó Deus poderoso, também, Senhor, meu Pai, glória a Deus, aleluia. Ali, Senhor, glória a Deus, querido, ó Pai santo e poderoso, Deus de poder e de misericórdia, Senhor, a nosso irmão Zé Pereira, meu Pai. Também, Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja Deus, pastor Zé Pereira, meu Pai querido, ó Pai amado, a qual o Senhor está ali, Senhor, Deus poderoso, glória a Deus, aleluia. No Rio de Janeiro, Senhor, a nossa irmã Márcia também, Senhor. Visita os teus servos, ó Pai, louvado seja o teu nome santo.
dando, Senhor, a cura, o livramento, Senhor, meu Deus poderoso, repreendendo todo laço e todo mal, Senhor, todo impedimento, mas nesta noite gloriosa, Senhor, colocando, Senhor Deus poderoso, o lar de cada irmão, meu Pai, e de cada irmão, Senhor Deus querido, na tua presença, Senhor, vai jogando por terra, Senhor Jesus, glória, 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 aleluia, Jesus, glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome santo, ó Pai, joga por terra toda seta maligna, todo impedimento, todo embaraço, ó Pai, que nesta noite, ó Deus poderoso, aleluia, também, Senhor Deus querido, ó santo e poderoso, oh glória a Deus, oh glória, 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 glória a Deus, aleluia, oh glória, 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 oh Deus santo e poderoso, Senhor meu Deus e Pai querido, Pai amado, também, Senhor, apresento, Senhor, a Ti, Senhor, o Teu servo, a qual o Senhor vai trazer a mensagem nesta noite, Senhor, o Senhor vem usar, Senhor Deus poderoso, no profundo e no escondido, Senhor, fala, Senhor Deus poderoso, com cada um de nós, Senhor Deus querido, oh glória a Deus, por intermédio, Senhor, da vida do Teu servo, Senhor, nós te damos graças, Senhor Deus poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Pai, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, graças te damos, Senhor Deus poderoso, aleluia, igreja amada, servo de Deus, com palma bem alegre, para o nosso Senhor Jesus nesta noite, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes e alegres de estar com os irmãos mais esse domingo. Deus nos deu saúde, nos deu força, nos deu graça, nos guardou no dia de hoje, preparou esse dia para nós estar aqui, nos permitiu acordar, para agora nós estar aqui na presença dele, irmãos. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, Ele sempre tem algo para nós. O nosso Deus nos surpreende em tudo, né? A palavra de Deus vai dizer que em tudo nós somos mais do que vencedor. Queria louvar o Senhor também com os irmãos nessa noite. Eu queria pedir que os irmãos possam se assentar, as irmãs podem se assentar. Queria louvar a Deus também com louvor. Se você souber, me ajude. Se você não souber, medite na letra deste louvor. Esse louvor fala muito comigo, meus irmãos. Esse louvor fala muito comigo. Há 18 anos atrás, eu estava nesse mundo, entregue ao governo deste mundo, entregue ao pecado, entregue à minha vontade própria, entregue nas drogas, nas bebidas alcoólicas, na prostituição, sem esperança de vida. Eu era como um cadáver que só andava nessas ruas, mas não tinha vida, não tinha espírito de vida, não tinha esperança, não tinha alegria. A minha alegria era passageira e só transparente. Era uma alegria superficial, que durava só alguns momentos, mas a minha realidade, ela era triste, como é também a situação de muitas pessoas que ainda não encontraram Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que eu vivia nesse mundo, até mesmo desenganado por muitas pessoas, porque é assim, a sociedade, quando te vê, você é uma situação precária, espiritual, moralmente, em caráter, eles acham que o seu fim vai ser a morte, eles acham que não há mais solução para você, mas são para esses que Jesus veio, que Jesus se manifesta, porque Ele veio chamar o que se havia perdido, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E quando eu ouvi este louvor pela primeira vez, eu me identifiquei com este louvor. Eu queria louvar a Deus aqui. Queria que você meditasse na letra, amém?
Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar, mas apareceu um homem e me deu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me deu, sua vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, sua vida me deu. Aleluias! O meu coração batia forte, como de quem diz é o fim. Bem, eu pensei comigo, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Quando eu estava chorando, ouvi sua voz me dizer: não é o fim, não temas que eu estou contigo. Sou seu amigo, quero te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, sua vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e sua vida me deu. Amém, Jesus. Pode louvar a Deus. Foi Jesus, irmãos. Foi Jesus quem nos amou primeiro, glória a Deus. Foi Ele que nos buscou, aleluia, onde nós estávamos, aonde ninguém ali poderia estender a mão para nós. Ele foi até o nosso encontro, estendeu a mão e nos tirou de lá, glória a Deus. Queria louvar o Senhor com mais um louvor. Aleluia. Aleluia. O que se perde pelo ar é folha e pó que não serve pra usar. Se eu errar a letra, os irmãos me perdoam. Vagueia só, tudo isso eu sei de cor. Você é vaso de valor.
em que nasceu tenta entender que já venceu, teve o direito de nascer. E aconteceu, tudo isso eu sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa entender, e quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. E este tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, e já foi vaso, está quebrado, por enquanto está assim, rogado enquanto é encostado, eu prefiro insistir. E o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida jogou forma fora, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você é alguém do coração de Deus. Você precisa entender, e quem é filho é herdeiro, quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. Aleluia. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, por enquanto está assim, jogado em um canto encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Aleluia! Oh, glória! Você é especial. Quem te deu a vida joga fome fora, não fez outra igual. Você ainda não morreu. Você do coração. Aleluias. Fique de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor Jesus, todos dando glórias. O Senhor quer ouvir a tua oração, meu irmão. O Senhor quer ouvir a tua oração nessa noite, meu irmão. Vai dando glória a Deus, vai falando com Jesus. Vamos nos colocando na presença do Senhor agora em oração. Senhor Jesus, Deus de poder e glória, te damos graças nessa noite, Pai. Te exaltamos, te glorificamos, meu Deus, por tantas maravilhas, por tantos sinais, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, primeiramente pedimos o Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, perdão, Senhor, pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados por palavra, obra, pensamento, Pai. Senhor, pedimos o Senhor misericórdia nesse momento, Pai. Pedimos o Senhor compaixão, ó Deus e Pai. Te damos graça nessa noite, te bendizemos, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela vida que hoje o Senhor me permitiu, obrigado pelo fôlego da vida, obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tantas maravilhas, obrigado por eu estar aqui, Pai, e ter este privilégio de compartilhar da Tua palavra com a Tua amada igreja.
Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida das minhas irmãs, obrigado por este povo que está aqui nessa noite, estas almas que o Senhor trouxe nessa noite para ouvir Tua palavra. Senhor, venha abençoar a cada um que aqui está nesta noite, Pai. Eu não posso fazer nada por ninguém, nem por mim mesmo, mas o Senhor é o único que pode fazer, meu Pai, por todos nós que estamos aqui Te invocando nessa noite, por todos nós que estamos aqui Te buscando a Tua face, porque o Senhor disse em Tua palavra: sem mim nada podereis fazer. Senhor Jesus, sem Ti nada podemos fazer, nós dependemos do Senhor. Senhor, toda a dependência, meu Pai, toda a dependência é do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Precisamos, meu Pai, do Senhor em nossa vida. Vem, Senhor, nessa noite abençoar este irmão, esta irmã, com palavra de vida eterna, com saúde, com vitória. Abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas. Eu entrego a minha casa nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego minha família, eu entrego, meu Pai, a família dos meus irmãos, a família das minhas irmãs nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, as criancinhas nas Tuas mãos, jovens. Vem abençoar, meu Deus, todos que estão aqui nessa noite. Vem abençoar todos que estão de longe agora, todos aqueles que hão de chegar aqui ainda, todos aqueles que estão pelo caminho, aqueles que ficaram em casa, talvez não tiveram força, talvez, meu Pai, a luta está grande lá dentro do seu lar, talvez houve um impedimento nessa noite e não conseguiram estar aqui, mas que o Senhor pode ir de encontro a cada um deles nessa noite, meu Pai. O Senhor renovar a força deste irmão, desta irmã, o Senhor renovar a força desta igreja, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, renova a nossa força de orar, renova a nossa força de jejuar, renova a minha força de estar cada dia mais crendo nas Tuas promessas, Senhor. Renova a minha fé, renova a nossa esperança, Senhor Jesus. Perdoa cada um de nós, perdoa cada um de nós, Senhor, nessa noite, porque a Tua misericórdia, ela é a causa de nós não ser consumido, meu Pai. A Tua misericórdia é o motivo de nós estarmos aqui hoje. A Tua misericórdia é o motivo de estarmos caminhando em Tua presença, porque se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui mais, porque se fosse para nós caminharmos, Senhor, pela nossa própria força, já teríamos desistido, meu Pai, nos primeiros obstáculos, mas é pela Tua força que nós estamos aqui, porque a fraqueza, ela opera o poder do Senhor em nossa vida, porque quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque é quando, Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que para estar aqui nessa noite, neste culto, e prestar este culto vivo e agradável, Senhor, foi porque Teu Espírito Santo nos deu força, porque mesmo que a nossa carne não queria estar aqui hoje, porque mesmo que a nossa vontade própria, ela não queria estar aqui hoje, o Teu Espírito falou mais alto em nossos corações, o Teu Espírito falou mais alto em nossa alma, e podemos obedecer a voz do Teu Espírito. Por isso estamos aqui, porque só o Senhor tem água viva para dar, porque só o Senhor tem água do céu para dar, porque só o Senhor pode matar a fome do sedento e a fome, meu Pai, deste homem, desta mulher, e a sede. Só o Senhor pode derramar rios de água viva, só o Senhor é a nascente, é a fonte inesgotável. Por isso nessa noite, aleluia, dai água a beber este irmão, dai de beber esta irmã, Senhor, dai de beber esta igreja, dai de beber a todos nós desta água viva, desta água purificadora, desta água cristalina, desta água que aquele que bebe não tem mais sede, desta água que aquele que vem beber, ele não vai voltar, meu Pai, mais para o mundo procurar a água do mundo, porque a água viva vai matar a sua sede. Ó Pai querido, Pai amado, opera em nossos corações, revela a Tua palavra agora, revela, meu Pai, nossa necessidade, revela, meu Pai, fala o que a igreja precisa e necessita ouvir. Fala, Senhor, comigo, fala com cada irmão, Senhor, fala com cada irmã, Senhor, abençoa aqueles que estão nos hospitais, visita aqueles que estão internados agora, visita aqueles que estão no hospital agora, visita, Senhor, meu Deus, aquelas almas necessitadas, que precisa agora do Senhor, que precisa de um milagre, essa pessoa que está oprimida agora, com forças malignas, essa pessoa que está oprimida agora, por esse mundo, oprimido pela circunstância, oprimido pela situação que está vivendo agora, oprimido por Satanás, saia toda a opressão desta vida, Senhor, traz vida para esta pessoa, traz alegria para esta pessoa agora, que todo peso, que todo fardo, que toda opressão cai por terra agora, em nome
de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus, as palmas, glorifica a Deus. Pode glorificar Jesus com palma e glória a Deus. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. No livro de Ezequiel, irmãos, capítulo 47, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 47, glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 47, glória a Deus. Esperar todos os irmãos achar. Profeta Ezequiel, número de 47, versículo 1. Capítulo 47, glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, irmão. Diz assim a palavra de Deus: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000 covados, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudável. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrares estes ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Só até aí. Levanta a tua mão para o céu, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
Fala conosco, meu Pai, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, que suma todo o conhecimento humano, que, ó Pai, o Senhor enche o meu coração da Tua inspiração e o Senhor põe as palavras em minha boca, em nome de Jesus Cristo. Pode assentar os irmãos e irmãs, pode glorificar Jesus com palma, com glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esta profecia de Ezequiel, irmãos, é para nós um exemplo do poder de Deus. O poder que Deus ele tem de transformação, o poder que Deus tem de restauração. Aleluia. Ezequiel ele faz esta profecia no tempo, aleluia, no tempo da sua, no seu tempo era o tempo do exílio em Babilônia, e Deus utiliza deste homem, este profeta, e ele vai profetizando, aleluia, sobre o povo de Israel, e aqui Deus utiliza dele em uma profecia para dizer sobre estas águas vivas, sobre a água que descia do templo, do altar, e passava pelos umbrais da porta, que significa passar por debaixo das portas do templo, e se tornava um pequeno rio, e este rio, ele se desaguava, se tornava um ribeiro e se desaguava no Mar Morto. E agora, meus irmãos, nesta profecia, há uma parte que o Senhor, o anjo do Senhor, leva o profeta Ezequiel até junto desta água, e quando ele vai junto desta água, ela está desaguando em um ribeiro, e quando ele chega deste ribeiro, o Senhor fala para ele: você vai passar por estas águas, e as águas lhe davam no calcanhar. E o Senhor falou: agora você vai mais adiante, e ele foi, e a água lhe deu nos joelhos. E o Senhor falou: agora você vai mais adiante, e a água lhe deu na cintura. Agora, Ezequiel, você vai mais adiante, e agora as águas lhe deram nos ombros. E quando as águas lhe deram nos ombros, o Senhor mediu mais 1000 covados. E o Senhor falou: você vai passar, e ele vai dizer na profecia que agora não podia-se mais andar nestas águas, porque só poderia passar agora se fosse a nado, porque as águas eram profundas. Glória a Deus. E o que esta profecia ela tem a ver conosco? Esta aqui era uma profecia, é uma profecia de restauração, porque por onde passasse esse ribeiro, por onde passasse estas águas saudáveis que vinham lá do trono do Senhor, toda a vegetação que não existia ia começar a existir. À beira deste ribeiro ia começar a nascer árvores frutíferas, à beira deste ribeiro ia começar a nascer vegetação, aleluia, e os rios tornariam-se em peixe, aleluia, iam trazer vida por onde este rio passasse. E olhando para esta profecia, assemelhamos, aleluia, a vinda do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo foi prometido por Deus a nós. Deus já havia prometido enviar o seu Filho, e o momento que o Senhor Jesus ele vem sobre nós, sobre a face da terra, é o período, meus irmãos, aleluia, que já não havia mais profecias, profetas. O último profeta foi João Batista, e João Batista somente profetizou sobre quem? Sobre Jesus. João Batista profetizava sobre a vinda do Messias. João Batista dizia: ó, ele vai vir, vai tirar o pecado do mundo. Quando ele vier, eu não sou digno de amarrar as alparcas da sua sandália. E João Batista profetizou sobre Jesus. João Batista foi um pregador do arrependimento, para que as pessoas arrependessem dos seus pecados, para receber Jesus que viria após ele.
E agora, meus irmãos, aleluia, Jesus vem em Jerusalém, Jesus vem em Israel. E a situação espiritual é uma decadência terrível. Israel está tomada por romanos, há muita heresia, há muita política. A política já havia tomado conta dos sacerdotes, já haviam tomado conta dos poderes. Os religiosos daquele tempo já estavam corrompidos, os saduceus, os escribas. Havia muitas religiões naquele tempo, mas o povo, mesmo com toda aquela religião, estava cada dia mais distante do Senhor, estava cada dia mais sem vida, estava cada dia mais sem esperança, sendo oprimido. O povo estava oprimido pelo pecado, oprimido pelos romanos, oprimido pelo sistema. Hoje não está sendo diferente. Há uma opressão muito grande sobre a face da terra, há uma opressão muito grande sobre o ser humano. O mundo tem oprimido, muitas coisas têm feito pessoas ficar oprimidas. E naquele tempo o povo de Israel passava por isso, quantas contendas. Só que agora vem quem ali? Jesus Cristo. Ele vem como um ribeiro, aleluia. Ele vem como uma pequenina água, aleluia, nascendo do trono de Deus, nascendo do altar do Senhor, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele era Deus e estava com seu Pai, e Ele não teve por usurpação ser como Deus, mas antes aniquilou a si mesmo e veio em forma de homem para viver no nosso meio. Ele despojou da glória que Ele tinha no céu para estar comigo e contigo aqui. Jesus Cristo, Ele foi enviado pelo Senhor. O ventre de Maria foi cheio do Espírito Santo, e quem estava ali? Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce, e como de uma terra seca, como diz a profecia de Isaías 53, como raiz de uma terra seca, a qual não podíamos ver nada nele, e nem podíamos contar com ele. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha o que este profeta está dizendo: porque ele vai vir de uma raiz, como de uma raiz de uma terra seca. Jesus veio de Nazaré. O que era Nazaré daquele tempo? Uma pequenina província, poucos a consideravam. Jesus nasceu em Belém, mas porém, este pequeno ribeiro, aleluia, esta pequena água que está nascendo do trono e está descendo pelo umbral das portas, está se juntando e vai se tornar num grandíssimo ribeiro lá na frente. Jesus Cristo, Ele vem, aleluia, e Ele vem agora, meus irmãos, crescendo em sabedoria, em conhecimento e em poder a cada dia. Ele vem, aleluia, exercendo o seu chamado, e quando chega ele na idade de 30 anos, ele inicia o seu ministério. Com 30 anos de idade, glória a Deus, Jesus começa a pregar o Evangelho. Começa escolhendo 12 discípulos. Depois os outros discípulos de João vai lhe acompanhando, e Jesus começa a anunciar a palavra de Deus. Ele é como esta pequena água que vai se ajuntando e se tornando em um grande ribeiro de águas, glória a Deus. E agora, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele vai diante de pessoas sedentas. Ele vai diante de pessoas, aleluia, que pela religião daquele momento ali, daquele tempo, eram pessoas pecadoras diante de Deus. Eram pessoas que os saduceus, que os doutores da lei, eles olhavam para aquelas pessoas e queriam passar até distante daquelas pessoas. Eles não cumprimentavam aquelas pessoas, nem tampouco ficava perto, nem tampouco chegava para conversar, porque eles tinham que aquelas pessoas eram pecadoras, e se alguém visse eles conversando com aquelas pessoas, eles iam ser mal falados. Só que agora, aleluia,
Jesus vai diante daquele que está na seca, Jesus vai diante daquele que está sedento, e Ele vai levando a água da vida, glória a Deus. Este pequeno ribeiro de águas, Jesus, Ele está levando consigo a água da vida. E de repente, no meio das suas caminhadas, Ele vai até a divisa de Jerusalém com Samaria, e Ele para ali na cidade na entrada da cidade de Samaria. Os seus discípulos vão buscar comida para Ele. Ele fica a sós. E quem chega naquele poço? A Bíblia diz que chega ali uma mulher samaritana, e ela chega para tirar água daquele poço. E Jesus olha para aquela mulher e começa a conversar com ela. Aquela mulher, ela começa a estranhar aquilo, porque havia uma contenda entre os judeus e os samaritanos. Não havia comunhão entre nenhum judeu e nenhum samaritano. Eram povos inimigos por causa da religião. Mas está ali aquele que não é religioso. Está ali agora diante dela aquele que não foi trazer para ela religião, mas ele foi levar para ela água viva. Está ali diante dela o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, glória a Deus, que Jesus fala: mulher, dá-me beber. E ela, como sendo tu judeus, me pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus falou: ah, mulher, se tu soubesse quem está aqui, se tu conhecesses o dom de Deus, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Ah, Senhor, tu não tens nem balde, nem corda, como o Senhor vai tirar a água lá daquele poço? E outra coisa, aquele poço ali nos foi dado pelo nosso pai Jacó. Ele é abençoado, em outras palavras, né? Olha aí a religião. A fé estava no poço. A fé estava naquela água ali do poço, porque foi dada por Jacó. Mas Jesus fala para ela: mulher, eu tenho água para te dar, e a água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede de novo, glória a Deus, porque ela jorra da fonte inesgotável, do altar, do trono de Deus, glória a Deus. Pode louvar Jesus. E aí, meus irmãos, a Bíblia não descreve, mas aquele diálogo continuou entre Jesus e a mulher samaritana. O pouco que a Bíblia nos descreve é que Jesus falou, que aquela mulher disse: então me dá de beber desta água. E Jesus falou: vai lá e chama o teu marido. Aí ela olha para Jesus e diz: ah, eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, tivesse tanto maridos, mas nenhum deles foi teu. E naquele momento Jesus, ele entrega para aquela mulher uma profecia, uma revelação de algo que era a primeira vez que Jesus estava vendo ela, é a primeira vez que ela está vendo Jesus. Como Jesus poderia saber de algo tão íntimo? Como Jesus poderia saber, aleluia, de algo que estava em oculto dentro dela? E aquela mulher, ela vê e testifica que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era profeta, glória a Deus. E aí eu acredito que este diálogo continuou, e eu acredito que o Senhor Jesus deu para aquela mulher a água da vida. Qual é esta água da vida que Jesus deu? A palavra da salvação, a palavra da esperança, a palavra que foi matando toda a sede que havia naquela alma, glória a Deus. Pode louvar a Deus. Aquela mulher, irmãos, ela entra para dentro de Samaria agora, aleluia, anunciando que Jesus foi enviado por Deus, aleluia. Ela vai pregando agora sobre esta água, porque ela bebeu desta água, glória a Deus. Jesus, aleluia, está ensinando, e daqui a pouco chegam arrastando uma mulher, e lança essa mulher aos pés de Jesus.
e começam a dizer: mestre, esta mulher aqui, foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés nos manda apedrejar esta mulher até a morte. E o que o Senhor nos diz? Queriam pegar Jesus em alguma contradição, queriam acusar a Jesus de algum descumprimento da lei, mas Jesus falou: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la com o amor de Deus, que vós não conheceis. Aleluia! E aí aquela mulher se lançada aos pés de Jesus, Jesus começa com seu dedo a escrever na areia da praia, naquela areia, e Jesus levanta dali, olha para o rosto daqueles homens que estão com as pedras nas mãos, olha para a face de cada um e diz para eles: quem de vós, aleluia, não cometeu nenhum pecado, pode lançar a primeira pedra aqui nesta mulher. E a Bíblia nos diz, glória a Deus, que aqueles homens, um por um, começaram a jogar as pedras pelo chão, soltar as pedras das suas mãos e foram embora um por um, glória a Deus. E aquela mulher, que até então pecava, prostituía, adulterava, aquela mulher que nem mesmo uma lei tão severa, de pena de morte, vamos dizer assim, nem mesmo uma lei que se dizia que se a mulher fosse apanhada neste ato, ela seria apedrejada, mesmo ameaçada, mesmo correndo o risco de perder sua vida, mesmo correndo o risco de ser apanhada neste ato e perder a sua vida, o pecado falou mais alto, o desejo de pecar falou mais alto do que a circunstância, do que o medo de morrer. Olha a situação que essa mulher se encontrava. Ela tinha mais vontade de pecar, ela estava tão aprisionada naquele pecado, que mesmo sabendo da consequência dele, ela preferiu pecar. Meu Deus do céu, olha a força que tem o pecado, irmãos, olha o perigo que é o pecado. E ela foi pega neste ato e foi lançada agora aos pés de Jesus. Ali estava diante de Jesus uma mulher faminta, uma mulher que buscou preencher, aleluia, o que jamais poderia ser preenchido, buscou preencher na prostituição, nos prazeres da carne, nos prazeres momentâneos. Ela era uma mulher que tinha sede, estava sedenta de água, e agora ela lançada aos pés de Jesus, e os fariseus estão esperando Jesus contrariar a lei, mas Jesus está cumprindo a lei. Olha, pode jogar pedra, eu não estou proibindo não, Moisés falou, está escrito, pode jogar pedra, mas o porém, só aquele que não tiver pecado. Sabe o único que estava ali que não tinha pecado? Jesus Cristo. Sabe o único que estava ali que tinha a condição de pegar uma pedra daquela e jogar naquela mulher e matá-la? Jesus Cristo. Mas ele, no lugar da pedra, deu água, glória a Deus. No lugar da pedra ele deu água viva para aquela mulher, glória a Deus. Daqui a pouco todo mundo foi embora, só ficou Jesus e a mulher samaritana, e a mulher Maria Madalena. E Jesus agora olha para aquela mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? E ela olha ao redor e ela levanta os olhos, e ela vai olhando e ela fala para Jesus: Senhor, não tem mais nenhum. E Jesus fala: mulher, eu também não te acuso, vais e não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Pode louvar a Deus. Vai, não peques mais. Oh, aleluia.
O que Jesus está dizendo? Mulher, eu também não te acuso, eu também não tenho pedra para te lançar, mas eu tenho água para te dar. E quando ela observa, eu creio que enquanto ela está observando Jesus, aleluia, defender ela, enquanto ela está observando em Jesus um amor tão grande, uma graça tão grande, de repente ela está perguntando consigo mesmo: quem é este homem? Quem que é este homem que está usando de amor para comigo? Ele nem me conhece, mas está me defendendo. Ele nem me conhece, mas está arriscando por mim. Quem é este homem que eu estou sentindo algo diferente? Aleluia! É a água que ela está bebendo, é a água viva, é a misericórdia de Deus. Enfim, ela sai dali com toda a sede agora saciada. Sabe por quê? Por que ela sai dali e não volta para o pecado adultério mais? Por que ela sai dali e não volta para a prostituição mais? Por que ela sai dali e agora ela vai se tornar uma das maiores seguidoras de Jesus, que vai acompanhar Jesus até o final do seu ministério, que vai também no mesmo sepulcro buscar o corpo de Jesus e vai ter, aleluia, um encontro com Jesus? Por que ela se tornou esta mulher e nunca mais voltou àquele pecado? Porque naquele dia a sede da alma dela foi saciada. Porque naquele dia o vazio constante que levava aquela mulher a buscar tantas coisas no mundo para preencher, foi preenchido pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus que Ele demonstrou para aquela mulher naquele dia. Então aonde Jesus passava, Ele dava de beber ao faminto, ao que estava com sede. Aqui no livro de João, no capítulo de número 4, versículo 13 e 14, a palavra de Deus vai dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der nele formará uma fonte de água que salta para a vida eterna. Se o teu coração está aqui, ó, aleluia, totalmente entregue ao céu, o teu tesouro sempre estará lá. E esta água que você bebeu, ela vai, aleluia, te levar para a vida eterna, glória a Deus, aleluia, porque matou toda a sua sede que havia, glória a Jesus. Vamos ler aqui também no mesmo livro de João, capítulo 7, versículo 37, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio trazer água viva, Jesus veio trazer água, aleluia, para aquele que estava com sede e faminto. Eu olho, meus irmãos, aleluia, para a vida daquele paralítico de Cafarnaum. Aquele paralítico de Cafarnaum estava com duas enfermidades. Ele tinha a paralisia física, ele era tetraplégico talvez, não movia nada, dependia de tudo para todos, dependia de água, que alguém lhe trouxesse água, dependia que alguém lhe desse banho, dependia que alguém lhe vestisse. Ele era paralítico, não sei porquê. E havia neste homem outra enfermidade. Qual enfermidade? O pecado. A consequência do pecado, o estado pecaminoso, uma consciência pesada, porque nós sabemos que a pessoa que comete o pecado, há sobre sua consciência um peso, há sobre sua alma uma tristeza, há sobre esta pessoa um fardo, porque o pecado se torna um fardo. E este homem, aleluia, ele estava enfermo espiritualmente e fisicamente, mas ele tinha amigos, e podemos chamar de amigos, porque o verdadeiro amigo é aquele que está contigo nos momentos mais importunos da sua vida.
O verdadeiro amigo é aquele que está contigo quando você mais precisa. Já pensou aquela pessoa que serviu a Deus na igreja tanto tempo? Daqui a pouco ela é excluída da igreja, ou daqui a pouco algo acontece com ela, ela não pode estar mais cultuando, vai ficando em casa, não pode estar mais vindo à igreja, e ninguém vai lá ver aquela pessoa mais. Ela já não recebe mais uma visita mais, ela fica isolada ali dentro de casa, ninguém ele vai atrás dela. É como se ela não existisse mais. Sabe o que acontece, irmãos? É que para muitas pessoas você vai ter valor enquanto você puder fazer alguma coisa. Você vai ter valor enquanto você puder servir ao próximo. Mas eu te digo, para Jesus, você sempre terá valor, glória a Deus. Não importa qual a circunstância, não importa se você está pregando ou não está pregando mais, você tem o mesmo valor para Jesus, Ele te ama. Glória a Deus, pode louvar a Deus. E agora, irmãos, os amigos deste paralítico pegam ele, colocam ele numa maca, vão até aquela casa onde Jesus estava ensinando o evangelho. Só que a casa está lotada, só que não tem lugar para entrar. Tentou entrar por um lado, não tem jeito. Entra pela porta do fundo, está cheio. Vai pela porta da frente, está cheio. As janelas estão cheias. Como que nós vamos fazer agora? E eles têm uma ideia: vamos destelhar, vamos arrancar a telha e vamos descer o nosso amigo pelo teto. Marcaram bem onde Jesus estava, começaram a tirar as telhas, amarraram uma corda naquela maca e começaram a descer aquele homem. E descem aquele homem agora, aleluia, na frente de Jesus. Meu Deus do céu, está Jesus diante daquele homem, está ao derredor os fariseus, está ao derredor os doutores da lei e outras pessoas de vários lugares. E Jesus está ali olhando para aquele homem, glória a Deus. E Jesus, ele cura aquele homem da primeira enfermidade. Sabe como? Dando água viva para ele beber, glória a Deus. Homem, os teus pecados te são perdoados. Oh, que alívio na alma, hein? Já pensou que a alma que estava com sede agora está bebendo da fonte que não vai acabar mais, glória a Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Aquele homem entrou ali com o peso do pecado, aquele homem entrou ali com opressão maligna, com o peso que o pecado oferece, sem esperança, sem alegria, sem expectativa de vida. Mas de repente, aleluia, Jesus traz no coração daquele homem uma esperança que havia, aleluia, ou que nunca houve. Jesus diz: o teu pecado está perdoado. Eu acredito, glória a Deus, que naquele momento aquele homem sentiu um alívio na alma. O peso saiu daquele homem, aquele peso, aquele fardo, aquela acusação na mente todo momento saiu daquele homem. Aquele homem sentiu alívio. Agora não importa, eu creio que talvez aquele paralítico poderia sentir, mesmo sem movimentar os braços e as pernas, mesmo que ainda saísse dali carregado de novo, mesmo que saísse dali e voltasse a ter a mesma vida, dependendo de alguém lhe trazer água, de alguém lhe dar banho. Mas agora, mesmo que ele vivesse isso tudo, ele já era um homem livre, ele já era um homem perdoado. As algemas, as cadeias do pecado haviam se arrebentado por Jesus Cristo, glória a Deus. Então ele era agora um homem feliz e alegre, porque ele foi preenchido a alma da misericórdia de Deus. Só que Jesus falou: homem, para saber que está aqui aquele que não tem somente poder para perdoar os pecados, mas para dizer para este paralítico: levanta, pega a tua cama e anda, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele pegou a cama, saltou para cima e saiu andando, glória a Deus, aleluia. Pode louvar a Jesus. Jesus é aquele que tem a água viva. E o que eu quero dizer para a igreja nesta noite, o Senhor quer falar ao nosso coração, que o homem que bebe desta água, ele nunca mais vai ter sede, meus irmãos.
E o prazer do Senhor, aleluia, não é só que você molhe o tornozelo, não é só que você molhe os joelhos, não é só que você molhe a cintura, não é só que você molhe os ombros, mas é que você se entregue a estas águas, que você passe por estas águas agora a nado, dependendo do Senhor Jesus. O que eu entendo? E o que eu posso trazer para a igreja desta profecia? Há muitos que conhecem Jesus só através de uma pequena experiência, de uma cura. Há muitos que conhecem Jesus porque o seu primo foi curado, porque a sua tia foi curada, ou porque aquela pessoa ali que conhecia, que bebia, que brigava, parou de beber depois que foi para a igreja e parou de brigar. Aí começa a conhecer Jesus por isso. Aí vem para a igreja e começa a participar dos cultos e começa a conhecer Jesus pela vida dos irmãos que estão dentro da igreja. Começa a conhecer Jesus pelos testemunhos de outras pessoas que é contado aqui na frente. Começa a conhecer Jesus por tantas outras coisas. É as águas que estão no joelho. Aí daqui a pouco, aleluia, ele recebe também uma revelação, e aquela revelação se cumpre na vida dele. Daqui a pouco, ele no momento da oração é curado da enfermidade. Depois da oração ele procura a enfermidade, ela não está ali mais. Ele começa a conhecer Jesus pelo que o Senhor Jesus lhe fez, lhe curando. As águas estão na cintura. Só que Deus não quer que nós para por aí. Deus está nos chamando para dentro do rio. E daqui a pouco, glória a Deus, aleluia, ele conhece Jesus por um sonho que Jesus deu para ele. Ele conhece Jesus por uma experiência espiritual, aleluia. Daqui a pouco ele conhece Jesus porque, aleluia, ele se sentiu bem na igreja. A palavra falou o coração dele, ele aceitou Jesus, e as águas estão nos ombros. Mas daqui a pouco ele entende, aleluia, que ele era um pecador. Ele era uma ovelha desgarrada, sem pastor, e que Deus lhe amou tanto, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entende que a graça não é merecida e é um favor gratuito de Deus. Ele entende que Deus lhe amou primeiro, antes que ele amasse Deus. Ele entende, aleluia, que tudo nessa vida passa e vai passar, mas ele entende que Jesus fez tudo isso para viver com ele eternamente um dia. Então ele começa a compreender que já não importa se ele é pastor ou não, já não importa se na igreja eles vão lhe dar uma oportunidade ou não, já não se importa, aleluia, se ele é rico ou pobre, já não importa se ele paga aluguel ou tem casa própria, já não importa se ele tem carro ou só uma bicicleta para andar, já não importa se ele está enfermo fisicamente ou não, já não importa todas as circunstâncias que lhe rodeiam. O importante é que ele entendeu que Jesus lhe salvou, que Jesus tomou o lugar dele para morrer e receber todo o sofrimento que ele precisava receber, mas Jesus recebeu no lugar dele, para que através das pisaduras, ele, eu, você, todos nós fomos sarados, e agora as águas já pode passar a nado. O que é isso? Você então decide, por isso eu vou nascer de novo da água e do Espírito, e aquele que nasce do Espírito, o vento sopra para onde quer, ele não sabe para onde vai. Sabe o que é isso? É quando você se entrega às correntezas das águas, você já não quer dar mais braçada, chega, agora você vai ser levado por essas águas. É o homem que entende, aleluia, que já não é mais o administrador da sua vida, é só Jesus que vai administrar. É a mulher que entende, aleluia, que não escolhe mais por ela mesma, mas é o Senhor que vai guiar a sua vida. É você que entende que sem Jesus nada podeis fazer, aleluia, que Ele vai te abençoar aqui e muito mais lá na glória, o dia que Ele nos levar para lá. Pode louvar a Deus, aleluia. Esse é aquele que mergulhou nestas águas. Quem bebe desta água, por isso eu costumo dizer, a libertação na vida do homem e da mulher não pode ser pela força humana, não pode ser pela pressão humana,
Não pode ser pela religião. Se o homem mudar pela religião, ele vai mudar só pela religião. E quando a religião falhar, a mudança dele vai falhar junto. Se o homem mudar pela emoção, ele vai mudar só pela emoção. Quando passar o período da emoção e vir a realidade, a mudança que ocorreu passa, ele volta atrás. Se o homem mudar, aleluia, pelo cargo que lhe foi dado, quando lhe tirar o cargo, ele volta a ser o mesmo ou pior. Se o homem mudar, aleluia, por tantos outros motivos, ou talvez pelo medo de ir para o inferno um dia, vai chegar uma hora que o medo não vai sustentar aquela mudança, porque o medo é diferente do temor. Aqueles que temem a Deus, eles servem a Deus aqui dentro da igreja, mas lá dentro da sua casa também. Ele serve a Deus aqui, mas aonde ele vai, ele tem um testemunho de um cristão salvo, aleluia. O homem, aleluia, glória a Deus, que converte a Cristo Jesus, aleluia, pela consciência, pelo coração, aleluia. Este homem, aleluia, que é liberto por Cristo, aleluia, pelo Espírito Santo, jamais voltará para trás, glória a Deus, aleluia, a não ser que ele deixe de buscar a Deus. Por isso eu digo para a igreja, a maior mudança é o Espírito Santo quem faz em nós. E quando você então vai bebendo desta água aqui, sabe aquele desejo de beber, deixa eu beber essa bebida para eu sentir aquela sensação, deixa eu sair com os amigos. Você não vai ter mais aquele desejo de sair mais com os amigos, de caçar um barzinho, uma festa. Não. Você não vai ter mais desejo de se alcoolizar para sentir sensações, talvez de alegria passageira. Jesus vai te preencher. Todo o buraquinho que existe dentro de você, todo o espaço, Jesus vai preencher, glória a Deus. Já não necessitas mais de que você faça algo para ser feliz. Ele já te fez feliz, glória a Deus, aleluia. A presença dele dentro de nós é tudo que nós temos, meus irmãos. Há pessoas muito poderosas que poderiam comprar muitas coisas com o seu dinheiro, mas que estão com depressões, dependendo de remédios. Não que nós não podemos passar por isso, podemos passar por isso, mas são pessoas que muitas das vezes, algumas dessas pessoas que não têm paz, que não têm alegria, e tem recursos, mas os recursos não são suficientes. Sabe o que eu quero dizer? Você pode alcançar tudo que o recurso te der para alcançar, mas só tem uma coisa que vai te preencher verdadeiramente: Jesus Cristo. É o caso da mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, 12 anos perdendo sangue, ficando fraca. Era uma mulher que aparentemente parecia ter poder aquisitivo, gastou todo o dinheiro dela tentando recuperar a saúde, tentando que a medicina lhe fizesse algo, diz a Bíblia, mas agora acabou o dinheiro, acabou o recurso. E agora? Agora ela começou cada dia a ficar pior, até que um dia, aleluia, ela foi até Jesus Cristo, arrastando pelo chão. Ele tocou na orla das vestes, e naquele dia, aleluia, Jesus lhe curou, glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Aleluia. É quando o homem entende, glória a Deus, que ele não é nada sem Jesus Cristo. Talvez se ela ainda tivesse dinheiro, ela não ia se arrastar aquele dia no chão e agarrar nas orlas de Jesus. Talvez ela ia continuar tentando com a medicina. Talvez Jesus ia passar lá de fora da casa dela, mas como ela ainda tinha recurso, ela vai continuar tentando com a medicina. Só que o recurso dela acabou. Tem coisas que Deus permite acabar para você reconhecer Ele como teu Salvador, glória a Deus. Tem coisas que Deus vai permitir. Quando muitos não entendem o seu chamado, Deus vai lhe permitir muitas coisas ser tiradas, para você entender o teu chamado. E até quando você vai sofrer perda, e até quando você vai estar sofrendo para se entregar a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Não espere, aleluia,
venha hoje para a presença do Senhor Jesus. Ele tem água para você, Ele tem água para você, Ele tem água para mim. E aquele que quiser beber, venha a mim e beba. Glória a Deus. Pode glorificar Jesus, pode glorificar a Deus. Aleluias! Oh, glória a Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que esta palavra fale ao teu coração, que você possa receber edificação, força espiritual, que o Senhor possa te renovar aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Quem nesta noite que está no nosso meio aqui, glória a Deus, e que você está sedento desta água, você tem buscado em tantos os lugares, mas a tua alma continua vazia. Quando você olha para si mesmo, quando você olha para dentro de você, você encontra um vazio muito grande. E eu vou te dizer, só Jesus pode preencher este vazio que você sente. Quem aqui nessa noite está no nosso meio, que você tem vivido assim, você tem andado desta forma, e hoje você quer que Jesus preenche a tua alma. Como assim, pastor? Você, aleluia, vai tomar uma decisão de caminhar a partir de hoje com Jesus, uma decisão de abandonar este mundo e de aceitar Jesus dentro do teu coração hoje, confessando Ele com teus lábios e crendo dentro do seu coração. E a partir de hoje você vai estar dando uma grande liberdade para o Senhor trabalhar na tua casa e na tua vida. Glória a Deus. Aonde está você? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma, como único, suficiente Salvador? Tem alguém em nosso meio que aceitou Jesus, mas parou de caminhar, e hoje o Senhor está te chamando para retornar, para reconciliar, para tomar de novo os caminhos do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode glorificar a Deus por essa alma aqui, nosso irmão. Glória a Deus, maravilha, glória a Jesus. Tem mais alguém aqui, irmãos, como está fazendo o nosso irmão, retornando para o Senhor Jesus, que queira hoje retornar para Jesus? Sentiu no teu coração? Não deixa a vergonha ser maior, o medo. Se você sentiu no coração, vem correndo. Glória a Deus, aleluia. Pode. Nós vamos ouvir o irmão e vai contar um testemunho aqui. Se tiver mais alguém, enquanto ele está contando testemunho, se tiver mais alguém, vem cá na frente, amém? A igreja pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer para os irmãos que eu estava esperando por esse dia maravilhoso na minha vida. Eu passei por uns momentos difíceis. Cheguei aqui na Igreja Deus Amor há 8 anos atrás, e eu vim ali da Assembleia de Deus e comecei a congregar. Participei aqui do trabalho de louvor junto com meu pai, que hoje já dorme no Senhor. Mas um certo momento, o pastor Edgar, ele entregou uma revelação para a minha vida e falou: olha, irmão Anderson, cuidado, o inimigo está muito furioso com a sua alma e o prato vai ser preparado. Irmão, eu não vigiei, e continuei fazendo a obra de Deus. Um certo momento, o diabo veio e me deu uma rasteira. E 6 anos atrás, como eu vim lá da Assembleia de Deus, eu divorciei, e 6 anos atrás o inimigo preparou uma pessoa para ficar do meu lado, e eu achava que estava tudo certo. Se alguém tiver neste exemplo que eu estou falando aqui, os irmãos me perdoam, mas o Senhor Jesus, Ele me deu a oportunidade de eu contar esse testemunho que Ele fez na minha vida. E assim foi, o inimigo preparou uma pessoa para ficar do meu lado, e ali eu se juntei. E a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que é bom que o homem fique só. Se caso vier casar, que fique, para sempre, que só a morte o separa. E se você vier a separar, é melhor que fique só, porque se você a juntar com outra, você vai estar em prostituição. E aquilo foi moendo a minha vida, foi moendo 6 anos. E meu pai e minha mãe sempre falavam do amor de Deus para mim. Falavam: meu filho,
você está no caminho errado. E eu vindo para a igreja e morando junto com essa pessoa, vindo para a igreja e morando junto. Você está no caminho errado, você tem que consertar a sua vida. A vida não é assim, sempre aconselhava. Irmão, aquilo foi moendo na minha vida, foi moendo. E na perca do meu pai, eu tomei uma proposta diante de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero servir a Ti de alma, corpo e coração. Eu olhei para o lado de cá, não via meu pai mais, falei: eu quero assumir aquele banquinho ali, aonde meu pai fez, aonde meu pai pregou o evangelho e tocou. E sempre falando do amor de Deus, eu prometi para Deus, falei: Senhor, eu quero me converter de alma, de corpo, de coração. Não que seja que a pessoa é ruim, mas é que a gente estava em pecado, e o pecado não entra no reino do céu. E eu tomei uma decisão diante de Deus e comecei a orar a Deus diferente. Falei: Senhor, cuida da minha vida, faça segundo a sua vontade, não a minha vontade. E um certo dia, eu encontrei com o pastor Fábio ali dentro do mercado. Falei: pastor, o senhor lembra, pastor? Falei: pastor, me ajude em oração, eu quero converter, eu quero aceitar Jesus de novo, eu quero voltar da presença de Deus de novo. Mas eu não posso abandonar a pessoa que está do meu lado, porque ela é uma pessoa boa. Como que eu ia tirar ela lá dentro da casa do pai dela, morar comigo, e depois ia abandonar? Eu ia ficar mal. O pastor me aconselhou: vai orando, que a sua vitória vai chegar. Irmãos, eu não fiz nada diante de Deus, somente orei 7 meses. 7 meses, eu fiquei com essa pessoa 6 anos. Quando foi 2 meses atrás, ela chegou perto de mim e falou: Anderson, ela nunca me chamou de Anderson, até estranhei. Ô Anderson, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Eu acho melhor a gente não continuar mais, porque não está dando certo, a gente não tem mais diálogo, a gente não conversa mais. A gente chega dentro de casa, sai, porque Deus já estava fazendo a obra no coração de cada um de nós. Não que a gente queria separar, é porque Deus quer salvar a minha alma e a alma dela. E eu sempre falava: nós estamos errados, porque nós estamos em prostituição, e Deus não agrada. Aquela pessoa chegou perto de mim, quando ela falou assim para mim, eu comecei a chorar. Ela: não chora não, porque você vai arrumar uma pessoa boa. Mas ela não sabia qual era o meu choro. O meu choro, irmão, era um choro de alívio, era um choro de libertação. Eu não falei mais nada, falei: você quer ir embora? Tudo bem. A gente separou, tudo na paz. Continua a amizade, mas hoje em dia a amizade que eu tenho é de falar do amor de Deus. E sempre, irmão, eu tive a oportunidade aqui dentro da igreja de voltar para Jesus. Só que eu queria voltar, mas a carne falava mais alto. Mas quando eu entreguei minha vida e falei: Senhor, a partir de hoje eu não vou tocar mais nessa mulher, Jesus começou a fazer a obra, e hoje eu estou liberto para reconciliar com Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos reconciliar então nessa noite, né? Vai também aceitar Jesus? Que maravilha! Pode glorificar a Deus, irmãos. Glória a Deus, bênção. Eu vou orar com ele, e depois eu vou orar com você, tá? Pode ficar aqui na frente. Tem mais alguém? Lá das irmãs, como fez a irmã aqui, ó, tomando essa decisão. Tem mais algum irmão? Vai pensando aí dentro do seu coração. Não vem pela emoção, não. Vem de coração aberto para Jesus, amém? Vamos orar pelo servo de Deus. Ora comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu me reconcilio com o Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero andar com o Senhor. Escreve meu nome novamente no livro da vida. Sela com teu sangue. Porque a partir de hoje eu vou te servir de todo o meu coração. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, irmão. Um abraço aqui da Vitória. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Os irmãos podem dar um abraço nele em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã. Como é que é o seu nome? A irmã Deise. Porque eu tenho dificuldade de guardar, viu? Vamos orar. Vem aqui para me orar com a irmã. E as irmãs, estende a mão em favor dela, os irmãos. Você vai levantar a tua mão assim para o céu. A tua mão direita e fecha os seus olhos. Eu vou orar contigo.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu estou te aceitando como único, suficiente, Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e sela com teu sangue, que a partir de hoje, eu vou te servir. Eu te dou toda a liberdade. De trabalhar na minha vida, de entrar na minha alma, no meu coração. E no meu lar. Amém. Que Deus abençoe, irmã. Que a partir de hoje é a paz do Senhor Jesus, tá? Em nome de Jesus. As irmãs vai dar um abraço. Alguma irmã dá um abraço nela. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pode glorificar a Deus. 2 almas para Jesus. O céu está em festa, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Não vou insistir por causa das horas. Tem mais alguém aqui para reconciliar com Jesus? Tem? Não tem? Então que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer a parte das ofertas. Se que tiver uma oferta para ajudar a obra de Deus, apresente a Deus a sua oferta. Nós vamos orar para o Senhor Jesus vir te abençoar o teu lar, tua vida financeira, tua saúde, todas as bênçãos do Senhor, materiais e espirituais. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, abençoa este irmão que está ajudando a tua obra nesta noite. Abençoa esta irmã também que está ajudando a tua obra. Vem abençoar este irmão, vem abençoar esta irmã, este lar, esta família. Repreende todo espírito da miséria, Senhor. Repreende todo espírito maligno que está lutando dentro desta casa, que está lutando dentro deste lar, que está lutando nos negócios desta pessoa agora. O Senhor venha jogar por terra. O Senhor venha, meu Pai, fazer uma obra nesta casa, uma obra neste lar, que em nome de Jesus Cristo, aleluia, o Senhor possa trazer vida, o Senhor possa trazer prosperidade, o Senhor possa trazer saúde em todas as áreas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com muita alegria. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu. E Deus, e o Senhor, ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa. Dando a eles. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, tem uma pessoa no nosso meio, me revela a voz do Espírito Santo, que você vai sofrer um ataque por esses tempos agora, por esses dias, talvez até pela essa próxima semana. E eu vejo uma investida do diabo contra a tua vida. E a maneira que Satanás ele vai investir contra você é colocando diante de você um prato, uma refeição. Mas isso é espiritual. Haverá uma oportunidade que vai vir diante de você, não como coisa ruim, mas uma oportunidade que vai te levar para o pecado. E o Senhor manda te dizer: afasta. Eu não sei de que maneira ele vai se apresentar, através de um convite, através de alguém te chamar para ir em tal lugar ou fazer tal coisa. O Senhor está mandando te dizer para você não ir, porque ali tem um laço preparado para você. Ali tem algo que o inimigo quer destruir tua vida através daquilo ali. Você vai ser atacado, mas Deus está te dando um livramento aqui nessa noite. Deus está falando contigo, para que você lembre que o Senhor te avisou, e você possa dizer não, em nome de Jesus. Amém? A igreja levanta a mão e receba o livramento de Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ficar todos de pé. Glória a Deus. O irmão Edinaldo, o Senhor está dando um livramento para o irmão,
na área do serviço do irmão. Eu vi o irmão acidentando a mão e os dedos da mão, e o Senhor Jesus está te dando um grande livramento, tá, irmão? O Senhor está te guardando, te dando um grande livramento aqui, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluia. Aqui tem duas irmãs, que o Senhor vai surpreender essas irmãs com uma bênção muito grande, glória a Deus, aleluia. E esta bênção, ela vai alegrar a tua alma, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai te dar um presente, para duas irmãs que estão no nosso meio, algo que você não espera, vai acontecer, que vai te surpreender, e você vai dizer, como Deus ele é bom, glória a Deus, aleluia. São duas irmãs, glória a Deus, e uma dessas bênçãos está ligada a algo material, uma dessas bênçãos, amém, meus irmãos? As irmãs levantam a mão e recebem a vitória de Deus, vai cumprir, tá? E as irmãs vêm contar o testemunho, irmãos, temos que contar os testemunhos, temos de testificar das revelações, tá, irmãos? Você que a revelação de Deus cumpriu na tua vida, porque a revelação de Deus tem que se cumprir, você vem contar o testemunho aqui em nome de Jesus, amém? Aqui no nosso meio, para terminar, nós já vamos fazer a oração da fé. Tem uma pessoa, uma irmã especificamente, que o Senhor Jesus manda essa irmã ter muita vigilância, porque o Senhor me mostra um laço do inimigo contra esta irmã, para lançar essa irmã numa contenda tão terrível, que, meu Deus do céu, misericórdia. Para ser mais, o Senhor me permite, eu vou dizer, pessoas próximas a você, que você tem confiado, em falar, em contar, e você pensa que vai ficar ali, mas não tem ficado ali. O inimigo tem usado de um engano terrível contra você, utilizando uma pessoa, mas o Senhor, Ele está jogando por terra aqui hoje, porque me faz saber o Senhor, que viria uma consequência tão grande através dessa contenda, que Satanás depois ia lançar na tua mente, pega esse vidro de remédio, bebe e morre. O próprio diabo te lançar nessa luta, e ele depois te oprimiria. Pega este veneno, bebe e põe fim na tua vida. É uma irmã. O Senhor vai tirar alguém de perto de você. Este alguém está sendo usado pelo inimigo. Para você saber que Deus te ama e zela por você, esta pessoa vai afastar de você, sem mesmo que você faça nada. Mas a partir de hoje, você não vai contar mais nada, você vai contar para Jesus. Tu vai lançar toda a tua ansiedade, todos os teus problemas diante de Jesus, amém? É uma irmã, os irmãos levantam a mão ali, recebe a vitória. Eu não sei quem é você, mas você vai ver cumprir esta revelação na tua vida, amém? Irmãos, as horas já se foi, vamos todos orar a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, abençoa toda a tua amada igreja, Senhor, esta oração da fé, cura os enfermos que aqui estão, Senhor, fortalece aquele que precisa de força agora, aquele que precisa ser renovado a sua fé, que em nome de Jesus o Senhor renove a fé deste irmão agora, o Senhor renove a fé desta irmã agora, Senhor, vem renovar, Senhor, a esperança, vem renovar a alegria, Senhor, vem renovar, Senhor, aleluia, esta pessoa que está aqui, vem renovar este irmão que está aqui, esta irmã que está aqui, vem repreender todo o mal agora dessa casa, deste lar, dessa família, cura todas as enfermidades, Senhor, segundo tua vontade e o teu querer, vai tocando, meu Pai, vai curando, vai libertando, vai salvando nessa noite, ó Pai querido, que todos tenham, Senhor, meu Pai, nessa noite, a vitória completa, que o Senhor dispersa todos, com as mãos cheias, que o Senhor dê a tua paz, não como o mundo a dá, mas somente como o Senhor pode dar. Dai ao coração desta irmã alegria, dai ao coração deste irmão alegria, a paz, o gozo, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos, todas as criancinhas que aqui estão, os jovens, a todos casados, em nome de Jesus, abençoa as famílias, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, irmãos.
Para terminar, despedir com a paz, tem uma pessoa aqui específica, que me revela a voz do Espírito Santo. Tu entrou aqui hoje, com a tua alma vazia, a tua alma estava vazia, mas eu já vejo na visão de Deus, aleluia, a torneira aberta e já jorrando aquele filetinho d'água dentro de você, glória a Deus. Há uma esperança que Deus colocou no teu coração aqui hoje, glória a Deus. E você já está sentindo diferente. Você já está sentindo que algo te completou aqui, glória a Deus, aleluia. Você está sentindo uma alegria já diferente, glória a Deus, porque esta palavra te trouxe esperança, glória a Deus, aleluia. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, bem alegre. A paz do Senhor Jesus, com muita alegria. A paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam na vida de todos. A igreja diga amém. Saúda a tua irmã com a paz do Senhor.